Boa noite, amados, amadas. Nós estamos começando um culto para a honra e glória do Senhor Jesus. E será um prazer, né? Estamos com a Igreja Batista da Vila Americana, Igreja Batista Nações, Igreja Batista Itaperuçu, outras pessoas que também, nossos queridos, que estarão participando desse culto, né? Agora ou depois, o culto fica no YouTube. E eu quero começar com uma palavra, lendo um texto da palavra muito importante. A palavra fala sobre o rei Asa, e o rei Asa, na verdade, foi um rei que fez a vontade do Senhor. E nós fazemos a vontade do Senhor, nós procuramos fazer as coisas corretas, mas é interessante que em um determinado momento da vida do rei Asa, a palavra diz que o profeta do Senhor chegou para ele e disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Então nós precisamos tomar cuidado com aquele momento em que nós deixamos de confiar no Senhor e começamos a confiar em outras coisas. E a palavra de Deus diz que Deus é conosco se o nosso coração for totalmente dele. Isso está no texto também, está em 2 Crônicas, no capítulo 16. Mas é interessante que quando isso acontece com o rei Asa, a palavra diz que aquele rei que vinha fazendo a vontade do Senhor, diz no verso 10 que na mesma ocasião ele oprimiu alguns do povo. Então, quando nós vamos nos afastando de alguma forma do Senhor, deixamos de fazer a vontade do Senhor, nós, infelizmente, nós nos tornamos pessoas que não amam o povo como deveria. Mas eu quero finalizar essa palavra introdutória falando algo que chamou muito a minha atenção. A palavra diz que Asa ficou doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Sabe, eu não creio que essa palavra é uma palavra negativa em relação à medicina. Nós temos muitos irmãos, alguns irmãos que estão enfermos, alguns irmãos que venceram a Covid. A medicina foi uma bênção muito grande. Mas é interessante que esse texto diz que isso deixou Deus entristecido e naturalmente que Asa perdeu pontos, eu posso dizer assim. Por quê? Porque ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E a palavra diz que ele entrou em óbito por causa dessa enfermidade. O que eu quero dizer, independente de qualquer coisa, nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Se assente agora. Participe do culto. Deixe Deus falar ao seu coração. E com certeza será um culto muito abençoado para a honra e glória do Senhor. Deixa eu orar. Em seguida nós estaremos dando continuidade ao culto dessa noite. Deus, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus. Nós queremos que o Teu Espírito Santo testifique com o nosso Espírito, ó Deus Santo. E nós possamos, ó Deus, ser edificados. Mas, acima de tudo, o Senhor seja adorado nessa noite, ó Deus. Nós abrimos o nosso coração a Ti em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande.
dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha, 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 brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós, estamos nós. Já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, dar o louvor que é devido. Estamos nós viemos aqui nessa noite para adorar esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso. Só Ele é, não há outro como Ele. Então cante agora, declare que só Ele é santo, só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor, só Ele é. Já estão chegando aqui agora. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração
coração disposto a queimar por ti, tudo que eu sou, e todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, declare: teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Agora declare: só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros, nós somos seus ministros, não negue o teu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, não negue o teu fogo, nós somos seus ministros, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como
ao redor do trono cantam santo, santo ao Rei. E os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono cantam santo, santo ao Rei. Você consegue imaginar isso? E os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono cantam santo, santo ao Rei. Vamos juntar a eles agora. A atmosfera dos céus juntando a atmosfera da nossa adoração. Seu coração rendido a Ele. E os anjos ao redor do trono, anjos ao redor do trono cantam santo, santo ao Rei. Nós queremos ver os seus olhos como chama. Nós queremos ver os teus olhos como chama. Exclame agora. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da tua glória. Mostra-nos, 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 carecemos da tua glória. Mostra-nos, só Ele é, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como, não há Atenção para os avisos da IBVA. Confira a agenda da semana das programações da Igreja Batista na Vila Americana. Todas as terças-feiras, às 9 da manhã, é feita a oração pelas famílias, transmitido ao vivo pelo Facebook. Às quartas-feiras, às 8 da noite, é transmitido ao vivo via YouTube o nosso culto de oração. Às quintas e sextas, nós temos células, que são feitas pelo Zoom. Podem ser às 8 ou às 8:30 da noite. Se você ainda não faz parte de uma célula ou tem dúvidas sobre o dia em que a sua célula se reúne, procure a nossa secretaria ou o seu líder de células. Às sextas-feiras, às 10 da noite, nós temos a nossa sala de oração, transmitida ao vivo pelo YouTube. Aos sábados, acontece o culto de jovens Atos Curitiba, às 7:30 da noite, transmitido ao vivo pelo YouTube. Aos domingos, nós temos a Escola Bíblica Dominical em vários horários e às 6:30 da tarde o nosso culto de adoração, transmitido ao vivo pelo YouTube. Todos os domingos nós temos várias classes da nossa Escola Bíblica Dominical. Às 9:30 da manhã, nós temos a classe Lidere 2, que é a classe de estudo bíblico voltado para o discernimento dos dons espirituais.
Às 10 da manhã, temos a classe Lidere 4, voltada para a formação de líderes de células, e também a classe Maranata, que é a classe de estudo bíblico para os adultos. Todas as classes acontecem pelo aplicativo Zoom e o link é enviado nos grupos de WhatsApp. Se você quiser participar de uma das classes, entre em contato com a nossa secretaria. E também aos domingos, às 3 da tarde, nós temos a nossa classe de jovens e adolescentes no curso de Apologética, Defesa da Fé, que também é transmitido ao vivo pelo YouTube. Nossa igreja tem sido muito abençoada e tem abençoado a vida de muitos irmãos através da doação de alimentos não perecíveis. Contribua doando alimentos. Entre em contato com a nossa secretaria para saber como ajudar. A nossa secretaria tem plantão de atendimento presencial de terça a sábado, das 8h30 ao 12h30. Nossos telefones são o 3022-1442 ou o 998990041. Entre em contato conosco caso precise de algum atendimento. Para entregar os seus dízimos e ofertas, prefira utilizar os meios eletrônicos para maior facilidade. Nossa conta é na Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 863, dígito 4, operação 003. Caso não seja possível utilizar os meios eletrônicos, você pode também agendar junto à secretaria uma visita. Um plantonista vai até a sua casa, inclusive com maquininha de cartão, se for necessário, para retirar as suas doações. Atenção, líderes de células, supervisores e líderes em treinamento. Nesta terça-feira, dia 1º de setembro, às 8 da noite, haverá o grupo de discipulado, o GD, dos líderes de célula via Zoom. Aguarde o link pelo WhatsApp. Amada igreja, me dirijo à Vila Americana, mas eu creio que também as demais igrejas parceiras temos caminhado em unidade. E é muito comum pessoas o tempo todo perguntando quando é que voltam os cultos presenciais. Amados, em primeiro lugar, eu quero dizer que da forma que está, nós estamos cultuando ao Senhor. É importante. Nós temos percebido que os cultos têm tido uma boa adesão. Então, é importante que participemos dos cultos. Mas, como eu conversava com um pastor amigo, nós temos vários grupos na igreja. Nós temos o grupo daqui que querem voltar ao prédio da igreja, mas não podem. É uma questão de saúde, uma questão de vida, e muitas vezes de vida e morte, sim. Essa enfermidade ela é muito imprevisível. Nós temos o grupo que não quer voltar. Olha, vamos ficar mais tempo. Seja pelo motivo que for, acho que não estão na hora. E existe aquele grupo que diz, olha, agora está na hora de começar a retornar. O fato é que nós temos seguido desde o princípio algumas orientações governamentais. E hoje, a maior parte das igrejas batistas, não tenha dúvida, elas estão voltando. Grande parte delas voltará no dia 6 de setembro. Mas em algumas conversas com os nossos pastores, alguns líderes, então nós estamos entendendo que no dia 13 de setembro, nós começamos um retorno. É um retorno, sabe quando Israel, quando Judá volta para Jerusalém, eles voltam em grupos separados, diferentes. São 3 etapas o retorno do povo da Babilônia. Então nós vamos voltar a esse primeiro momento apenas com o culto de domingo à noite. Aquele culto em que apenas um grupo participará. Mas não se sinta desprivilegiado, nós vamos continuar levando o culto pela internet, mas precisamos estar nos readaptando a esse novo tempo. A escola bíblica dominical, ela está em planejamento. Hoje nós estamos tendo uma ótima adesão na escola bíblica e isso pretendemos que se melhore. Mas no tempo certo, o pastor Maurício tem conversado, temos trabalhado, reunião com os professores, para que a gente possa retornar pelo menos uma classe ali no prédio da igreja no domingo de manhã. O domingo de manhã ficará exclusivo para a escola bíblica dominical.
E claro que nós temos classe em outro horário também. O Atos, que é o trabalho dos jovens, nós temos uma liderança de jovens. E eles estão em contato comigo, nós estamos conversando e provavelmente eles consigam retornar até um pouco antes, mas com todos os critérios necessários e importantes. Os demais cultos continuaremos mais um tempo pelo Zoom. As células, a maior parte delas, aquelas que têm conseguido retornar, estão fazendo pelo Zoom, pelos equipamentos, enfim, da internet. O pastor Jonathan tem usado uma outra ferramenta lá, mas as células, aquela célula que quiser, ela pode fazer no prédio da igreja, mas com as mesmas regras. Pessoas do grupo de risco, nós não vamos colocar elas em risco. Por isso, eu gostaria de dar essa palavra. Tenham paciência. No tempo certo, Deus estará mostrando, e entendam isso como um ato de amor. Eu sei que alguns talvez ficaram até entristecidos. Puxa, não deveria voltar todos juntos? Amados, não há a menor previsão quando será liberado. Mas nós queremos fazer isso com amor, com carinho. E eu creio que, voltando parte, toda a igreja será melhor atendida. Deus abençoe. Estejam orando por nós. Cada decisão não é fácil de tomar. Que Deus nos abençoe. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos a Ti, te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Conosco neste momento. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor.
Nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Eu gostaria que você estivesse abrindo bem seus ouvidos, o coração, deixando que o Senhor fale, que o Senhor te dê o recado para você. Estamos falando, irmãos, com algumas igrejas. Nós estamos falando para os irmãos da Igreja Batista Vila Americana, nós estamos falando para os irmãos da Igreja Batista Nações, nós estamos falando para os irmãos de outras igrejas batistas espalhadas aí nesse país. Nós estamos falando para outros irmãos e para pessoas que querem ouvir, e quem quer ouvir a palavra de Deus, eu quero convidar a que você abra então a mente, o coração e ouça a palavra de Deus agora. Eu queria ler aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Aqui na minha versão ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Quem vos enfeitiçou? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ao olharmos aqui a carta de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, o apóstolo mostra claramente que a obra de Cristo foi absoluta, suficiente, sendo que é somente através da fé, e mais nada, que alguém pode ser salvo. E é isso que Paulo fala aqui. Então ele vai dizer: ó Gálatas insensatos. Eu creio que talvez a maneira como Paulo está tratando aqui os Gálatas, embora pareça um pouco dura, parece um pouco contrário, né? Envolve uma postura de amor, uma postura de carinho que ele tinha para com aqueles irmãos ali. Então ele se surpreende com as atitudes. E ele diz assim: olha, insensatos, por quê? Porque ele já tinha passado todo o conceito que ele queria para aquele povo, para aqueles irmãos. E a palavra insensatos aqui não tem a conotação depreciativa, mas na verdade ela vai descrever uma falta de uso de inteligência espiritual dos irmãos. Então, levando eles a uma atitude errada, uma atitude errônea. Jesus também tinha utilizado essa palavra lá em Lucas capítulo 24. Jesus diz assim: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Essa é a palavra de Jesus. Em ambos os casos aqui, a referência
há uma lentidão de entendimento, uma lentidão para aprender e um ensino que tem sido anunciado, que tem sido pregado. E Paulo faz uso disso aqui. E ele vai direto. Quem vos enfeitiçou? Na outra versão, quem vos fascinou? Porque ele foi pego de surpresa. Não foi diante dos seus olhos que Cristo Jesus foi exposto como crucificado? A pergunta que ele faz. Então ele diz, vocês foram enfeitiçados, e aqui a palavra enfeitiçado significa fascinado, alucinado, alienado, fora de foco. O que está acontecendo com a igreja? Essa é a pergunta de Paulo. Havia uma falta de ação, havia uma inércia, um comodismo, em que Paulo não concorda que isso tudo conduziria ao mal, a um caminho diferente daquilo que Paulo tinha ensinado, que normalmente eles estavam seguindo algumas lisonjas, algumas falsas promessas e talvez poderes ocultos, levando a uma compreensão errada daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que Paulo tinha ensinado. E algumas pessoas aqui estavam se deixando levar pelas emoções, e ao invés de, com clareza, como Paulo pede, discernir o que era de fato a verdade que foi ensinada. Por conta disso é que o apóstolo chama de insensatos. Olha, vocês são insensatos, incapazes de resistir às armadilhas que estão sendo propostas para você, que estão sendo impostas para você. Essa pergunta que Paulo faz aqui, quem vos enfeitiçou, quem vos fascinou, na verdade é uma retórica, porque Paulo já sabia, ele já sabia muito bem quem é que estava iludindo aqueles irmãos em Gálatas. Eram os judeus que haviam se convertido, mas que ainda não entendiam que Deus separou-os para uma comunicação da mensagem do Evangelho a todos os povos, e não para que eles próprios tivessem privilégios especiais como nação. Aqueles judeus não entendiam isso. Para eles, os demais povos não poderiam tornar-se povo de Deus simplesmente pela fé. A cabeça deles não aceitava isso. A cabeça deles, todos deveriam estar circuncidados como eles foram, cumprir todos os preceitos da lei, cumprir toda a questão da lei, que era o que eles criam. Portanto, a salvação vinha de cumprimento, de cumprir a lei. Ao serem confrontados aqui com a mensagem do Evangelho, o Evangelho então chegando até eles, um dia que Paulo anunciou, eles então sabiam, eles estavam cientes que não era possível chegar a Deus por méritos pessoais. Não era possível chegar a Deus cumprindo a totalidade da lei, porque eles não conseguiriam cumprir, mas era por intermédio da misericórdia divina que poderia alcançar salvação. Então muitos judeus creram de fato que Jesus Cristo era aquele prometido, era o Messias. Entretanto, irmãos, eles também queriam preservar, manter a sua cultura, manter as suas raízes, estabelecendo aqueles gentios, aqueles que não eram do povo de Israel, que assimilassem então a tradição judaica. Para eles tinha que ser assim. Eu preciso manter a minha tradição. Eu preciso manter aquilo que foi ensinado. É assim que tem que ser. Isso é, de fato, seguir a Deus na cabeça deles. E os Gálatas, então, fascinados com todos aqueles rituais e com toda aquela
ordem, com toda aquela situação de ritualismo, estavam considerando ser aquela vontade e a verdade de Deus. E ainda hoje, irmãos, é muito comum pessoas, ao pregarem o evangelho, acabarem por impor a sua bagagem cultural como condição. Esquecem por instantes a obra de Cristo, o mérito de Cristo, e querem impor, olha, para você ser salvo, você tem que ser assim e fazer assim, pronto. De certa forma, muitos dos missionários que foram instrumentos até, foram realmente instrumentos de Deus para trazer o evangelho até nós, para trazer o evangelho para que nós hoje pudéssemos chegar a Cristo, trouxeram também da sua bagagem, trouxeram também da sua cultura, no que diz respeito a vestimentas, a comportamento, a situações diversas que eles gostariam que tivesse mantido. E assim era também com os judeus aqui. Muitas imposições, muitas exigências, que não há respaldo nas Escrituras. Que não há um respaldo para que aquilo possa conter na palavra de Deus. E a vida cristã, ela não é feita de tradições. A vida cristã é para ser vivida com base em Cristo e não em sentimentos ou propostas atrativas. Mas ela é feita para viver na verdade de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer para eles, olha, vocês são insensatos, estão deixando aquilo que vocês aprenderam de Cristo para viver debaixo de uma porção de leis e costumes e rituais e tradições. Paulo aqui ele apresenta, a partir desse momento, 3 testes que iriam autenticar a fé cristã, queriam dizer se aquela fé é verdadeira ou não. 3 testes aqui, que ia fazer com que eles pudessem refletir e, consequentemente, fazendo-nos também refletir se estamos no caminho correto, no caminho da verdade, ou deixando talvez ser seduzidos por ilusões, emoções e talvez algumas fábulas ou contos. E o primeiro teste diz respeito à obra de Cristo. Paulo pergunta então, a sua fé se baseou em quem? Sua fé se baseou na obra de Cristo? É a primeira pergunta e o primeiro teste que Paulo faz aqui. Ele não fez apenas uma leitura de algumas leis espirituais, mas aqui ele expôs intensamente esse assunto àquele povo. Ele tinha falado exaustivamente àquele povo. E então o apóstolo Paulo faz questão de ressaltar que a mensagem que ele expôs, que ele exaustivamente expôs, referia-se a Cristo e Cristo crucificado. E aqui, crucificado expressa algo que realmente aconteceu no passado. De fato aconteceu no passado. O resultado da sua morte, da morte de Cristo. E, consequentemente, a absolvição dos pecados do ser humano. Que vale até o presente. Isso Paulo estava dizendo. Não sendo necessário mais acrescentar nada. Estava tudo completo. Então, por meio de Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não poderiam ser justificados pela lei. Não tinha a menor condição de ser justificado pela lei. Não tinha a menor condição de ser justificado por ações próprias, por algo que fizesse, se dependêssemos do cumprimento das leis. Nunca nós seremos
bem-sucedidos na vida cristã. Deus, na sua soberania e na sua graça e na sua glória, mostrou ao homem qual era a sua lei. Somente poderíamos ser vivificados em Cristo. O homem, então, por si mesmo, não foi capaz de cumprir a totalidade da lei. Nós não conseguimos cumprir a lei por inteiro, sendo, então, por isso, condenados. Se estivéssemos debaixo da lei, seríamos condenados. Então, Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Então, para que ele morresse e o seu sangue pudesse purificar, lavar os nossos pecados, livrando-nos da culpa, tornando-nos justos agora, justos em Cristo. Restando ao homem somente crer. Nada mais a fazer. Cristo fez tudo. E essa era a dúvida que pairava na mente, na cabeça de alguns dos irmãos gálatas, porque estavam sendo seduzidos. Eles achavam que tinham que fazer e cumprir alguns rituais, seguir algumas ordens, algumas regras. E aí no versículo 5, Paulo questiona: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Então Paulo vai relembrar, vai vivificar a mente deles. Vocês receberam a fé pela palavra. Em outras palavras, ele estava dizendo, a nova vida estava sendo baseada ali, nas leis que os rodeavam, nas coisas que tinham que fazer, nos rituais, ou na obra de Cristo Jesus realizada na vida deles. Essa foi a pergunta importante de Paulo e que nós precisamos entender. É Cristo em nós. Em João capítulo 16, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. De alguma maneira, a mensagem dos apóstolos estava permeada por essa promessa de ensinamento e orientação divina. Estaria sendo orientado pelo Espírito Santo. Paulo diz na sua pregação aqui, na sua mensagem, não consistiam de palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele sempre dizia isso, mas na demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. A palavra dele não era apenas baseada na razão humana, naquilo que os olhos poderiam ver. Havia um poder de Deus sendo manifesto. E aqueles irmãos estavam se iludindo, consequentemente se esquecendo disso, saindo da presença de Deus. Eles deveriam então recordar, voltar à memória de que o Evangelho deveria ser apropriado somente por fé. E não pelas ações e rituais daqueles judaizantes que estavam estabelecendo as suas regras, as suas ordens e a sua forma de cultuar. Irmãos, quantas vezes hoje nós encontramos os judaizantes do nosso tempo, da nossa era, que querem impor uma vida e um relacionamento com Cristo através não de uma fé verdadeira, não de um relacionamento com Cristo verdadeiro, mas através de uma forma de agir, de ser e de fazer. E o apóstolo Paulo está falando, não, vocês não se converteram por qualquer obra humana, mas na obra de Cristo. Esse foi o primeiro teste que Paulo propôs. Depois Paulo vai para o segundo teste, ele faz outra pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
E essa pergunta foi muito impactante, porque pela prática da lei, ninguém recebe o Espírito Santo. E era isso que Paulo estava afirmando ali. Pela fé naquilo que ouviram, ele está dizendo. O Espírito Santo é uma das pessoas de Deus, divina, que ao crer, o cristão recebe nele vida eterna. O Espírito Santo é uma pessoa, igual em essência ao Pai e ao Filho, Senhor Jesus Cristo. E as Escrituras nos dizem que uma vez que nós entendemos e nós aceitamos o Evangelho de Cristo, a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele tem uma tarefa muito particular, muito peculiar em nós. Aí em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então a pergunta de Paulo foi pertinente. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou vocês acham que foi a lei, e a lei que ia fazer vocês mudarem, alcançar o céu? Não importa como, de que forma, de que maneira, não importa o meio, não importa de que jeito, mas a palavra de Deus é clara, que é somente através do Espírito Santo de Deus. Que quando nós cremos no Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós. Que quando nós cremos, o Espírito Santo de Deus adentra em nós. O Espírito Santo habita agora em nós e não através da lei, por causa da lei. No momento em que você crê na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, quando você crê no diferencial que somente Jesus pode causar na nossa vida, Deus naquele momento sela o Espírito Santo da promessa. E é uma marca de que agora você pertence a Deus para todo sempre. Não só por uns instantes, não só por um momento. E além de selo, o Espírito Santo é a garantia agora em nós. É a garantia da nossa herança. É a garantia que agora nós temos vida com Cristo e vida eterna com Cristo. Nós precisamos ficar atentos. Nós não podemos ser iludidos com relação a isso. Como que nós não chegamos a Cristo? Nós recebemos o Espírito Santo? Se sim, nós temos o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, algumas doutrinas que ensinam outra coisa. Que depois de crer, é necessário então uma segunda bênção, é necessário buscar um batismo, outro batismo, para que uma das passagens utilizadas para defender essa visão errônea está lá em Atos capítulo 19, quando foi perguntado assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então foi respondido: não. Está lá, versículo 2 até o versículo 6. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E então, que batismos vocês receberam? Aí responderam: o batismo de João. E disse então o apóstolo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. E ouvindo isto, eles foram batizados no nome de Jesus, e quando o apóstolo Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a profetizar e falar em línguas.
Nós precisamos entender o contexto da passagem, nós precisamos entender o contexto todo. Paulo está dizendo aqui, disse aqui essas palavras aos discípulos de Apolo, naquele momento, que eles não tinham ainda o Espírito Santo, uma vez que eles creram na mensagem de João Batista, mas não haviam ainda tido a oportunidade de contemplar e de crer na verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era isso. Então Paulo lhes disse que para que recebessem um segundo batismo, em nome daquele que veio depois de João, que era Jesus, o Senhor Jesus. Então, a presença do Espírito Santo na vida daqueles homens ocorreu no ato deles crerem. Pois até então, eles não eram realmente cristãos. Eles só conheceram Jesus naquele momento. E somente aqueles que creram em Jesus receberam o Espírito Santo. Naquele momento que creu, recebeu o Espírito Santo. É isso. Então nós precisamos responder a pergunta de Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo faz isso aos Gálatas para dizer, olha, não faça confusão. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não é dele. Não adianta se iludir. Não adianta ficar buscando etapas. O fato é que há pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo, mas que querem impor as suas crenças, a sua forma de religiosidade, sem nunca terem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso não é possível. Para falar com autoridade de Cristo e da vida com Ele, precisa ter o Espírito Santo. Não pode simplesmente dizer que é de Jesus, mas que não tem o Espírito Santo. Então, o segundo teste, o segundo crivo aqui que Paulo faz, e ele pergunta para os Gálatas é essa situação. Você recebeu o Espírito Santo quando creu? Ou você não creu? Ou você somente achou que creu, ou você somente fingiu que creu, ou talvez nem passou perto de você ter crido em Cristo, como teu Salvador, como teu Redentor, como aquele que te libertou. Sabe, irmãos, a partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo, Ele passa a habitar em nós. E é por isso que Paulo está sendo incisivo aqui. Se vocês estão com dúvidas, Gálatas insensatos, se vocês estão dessa forma, fazendo algumas ações próprias para você ter vida eterna ou ganhar vida eterna. Se você acha que cumprir lei para resolver esse problema, você terá êxito. Você está enganado. Insensatos Gálatas. E ele chama de insensato porque não há sensatez se não for em Jesus Cristo. Então, o segundo crivo é esse. Tem o Espírito Santo? Creu, de fato, em Cristo? E agora ele vai fazer o terceiro e último teste para aqueles irmãos lá e, consequentemente, para os dias de hoje também. Ele pergunta lá no terceiro teste assim, vocês estão sendo aperfeiçoados pela fé? Versículo 3 e 4 ele fala isso. Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Se eles creram na obra de Cristo e receberam o Espírito Santo, então não poderia agora tentar viver em função da lei. Estavam retrocedendo. Então Paulo não estava lhes perguntando
se o conteúdo da lei tinha valor ou não. O questionamento de Paulo não era esse. O questionamento aqui era em função do esforço que estavam sendo feito, que eles estavam fazendo para garantir que a lei fosse cumprida. Afinal, em vez de confiar no poder do Espírito Santo, é isso que Paulo estava dizendo, eles estavam agora agindo por esforço próprio, tentando cumprir a lei por esforço próprio. Então, quando o apóstolo menciona aqui que foi inútil sofrer em tantas coisas, versículo 4, ele falou isso, nós cremos que ele não está se referindo apenas a sofrimentos, mas a tudo aquilo que aquelas pessoas já haviam provado da ação de Deus em suas vidas. Já tinham conhecido ao Senhor, já tinham desfrutado do Senhor, já tinham estado com Cristo, o Senhor fazendo milagres, o Senhor agindo na vida dele, o Senhor respondendo às orações, o Senhor dando vida, o Senhor dando bênção, assim como Ele faz conosco hoje. Todos os dias nós somos abençoados por Ele. Todos os dias o Senhor nos abençoa. Mas sempre há aqueles que se levantam e viram-se contra Deus, e viram as costas para Deus. E é contra esses que Paulo está dizendo, olha, me desculpe, mas você não recebeu o Espírito Santo de Deus. Me desculpe, mas você não se converteu. Conversões genuínas colocam-nos diante da oportunidade de ver Deus agindo em nós de diversas maneiras, com intervenções, interagindo conosco, nas nossas vidas, na nossa família. E aquele povo ali da Galácia havia provado da conversão genuína e das experiências preciosas com Deus. Mas alguns deles ainda não. E alguns então estavam se desviando da verdade, esquecendo-se de tudo que receberam, de que viram no seu meio, na sua igreja, no seu povo, e então migrando para o cumprimento da lei, para a dependência de si próprio, neles mesmos. É sobre isso que Paulo está falando. Paulo está tentando dizer aqui, aqueles irmãos, que é pela fé que ele pregou, que ele expôs, que ele anunciou o Evangelho, manifestando o poder de Deus genuíno na vida deles, pela fé que eles creram na obra completa de Cristo e receberam o Espírito Santo, pela fé que eles foram garantidos pelo Espírito Santo, pela fé que eles tiveram suas experiências de vida cristã. E nada havia sido realizado por intermédio de outras coisas, ou de obras da lei, ou de rituais humanos. Nada, tudo pela fé em Cristo. Foi somente pela fé, na graça e no amor do Senhor. Foi Deus quem realizou a obra completa, perfeita, total, restando ao homem somente crer. Só isso que resta ao homem, mais nada. É isso que Paulo está tentando dizer. E infelizmente, irmãos, eles haviam se esquecido de tudo isso. Tudo isso estava virando passado, deixando-se, como ele disse aqui, enfeitiçar, fascinar pela perspectiva de serem como os judeus completos, que eles consideravam, cumpridores da lei, circuncidados, regidos por rituais, cerimoniais, porque era assim que deveria ser, totalmente fora do foco que Paulo tinha ensinado para eles. E por causa disso é que o apóstolo, no início do capítulo, vai chamá-los de insensatos, de enfeitiçados, de loucos. Talvez hoje a gente diria, você está fora da casinha. Você está fugindo daquilo que Deus está dizendo para você. Então, com o intuito de lembrá-los de quão importante era a obra de Cristo, de quão preciosa era a vida com Deus, apóstolo Paulo traz um exemplo aqui. Versículo 6 em diante, ele traz um exemplo.
Considerem Abraão, disse Paulo. Olha lá o exemplo. Ele creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Uma vez que os judaizantes faziam tanta questão de ressaltar o fato de serem um povo escolhido, lá do passado, de Abraão. Então Paulo agora defende a salvação somente pela fé e utilizando justamente como exemplo o pai Abraão, o pai da nação judaica. E aqui no verso 8, nós podemos ver o que já estava previsto nas Escrituras. Diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas, serão benditas todas as nações da terra. Já havia previsto isso. A fé de Abraão estava baseada na revelação da fé, na mensagem do Senhor Jesus, em Cristo. E ele foi declarado justo somente porque creu, pela fé, só porque creu. É somente pela fé na graça e pelo sacrifício de Cristo que aqueles Gálatas, e consequentemente, assim como nós hoje, somente pela fé, poderemos nos tornar justos diante de Deus, justificados diante de Deus. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, não se deixe levar por conversas, por ritualismos, por emoções, por algo que você tenha que fazer, que não vai te levar a nada. Jesus já fez tudo na cruz por você. E pela fé em Cristo nós nos apropriamos da salvação. O que Deus tem a oferecer é muito mais do que rituais, do que leis, do que algo a fazer. Muito mais do que isso. É o seu plano perfeito, que está baseado nas Escrituras, que nada pode ser acrescentada, que nada pode ser mudada. Eu quero concluir essa palavra. Quero concluir esse pensamento. Nós passamos por esses testes. Se nós fizermos e aplicarmos esses testes a nós mesmos, nós passamos por ele? E eu creio que sim. Basta nós olharmos para Jesus. Primeiro teste de Paulo, lembra? Sua fé baseou-se na obra de Cristo ou na lei? Se foi baseado na obra de Cristo, o primeiro teste você já passou. Graças a Deus. Segundo teste, você recebeu o Espírito Santo quando creu? Ou ainda você não tem certeza? Ou ainda você não creu? E eu creio que você tenha passado, porque eu sei que aquele que é de Jesus é porque creu nele, aceitou, entregou, abriu o coração, o Espírito Santo veio fazer morada. Segundo teste, você passou. Se alguém ainda não creu, faça agora. Abre o coração. Não seja tido como insensato, fascinado, louco, sem foco. Creia em Cristo. O Espírito Santo vem e faz habitação e faz morada. Então, nós recebemos o Espírito Santo em nós. E o terceiro e último teste é que a pergunta para nós: vocês estão sendo aperfeiçoados pela fé? Ou é a lei que aperfeiçoa vocês? Ou são os rituais? Ou são as coisas que se fazem, as obras? Eu creio que não. Eu creio que você está sendo aperfeiçoado pela fé. Então, graças a Deus. Louve ao Senhor, adore ao Senhor e leve tantos quantos outros forem necessários para adorar ao Senhor, para estar na presença dEle. E aí nós prestarmos um culto ao Senhor dentro daquilo que nós recebemos de Deus verdadeiramente. E a gente não precisa mudar de evangelho, porque o evangelho é só um, é o de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Seu amor
caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, eu acharei quando o medo me secar, estás comigo, em ti eu posso descansar, quando o medo me secar,
eu sei que em ti eu tenho descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Eu quero orar por você. Abaixa a sua cabeça. Coloque-se diante do Senhor mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós, ó Deus, adoramos ao Senhor. Porque o Senhor é aquele que, de uma vez por todas, morreu em nosso lugar, entregou a sua vida e o seu sangue foi derramado por nós. Não há mais nada a fazer. Não resta nada ao ser humano, a não ser abrir a mente, o coração e deixar o Espírito de Deus tomar conta. Ó Deus, obrigado. Sela, ó Deus, o teu povo. Afasta, ó Deus, todos os ventos de falsas doutrinas sobre as nossas vidas. Nós tenhamos comunhão contigo. E que aqueles ainda que não aceitam a palavra, e abrir a mente e deixar Jesus entrar. É em nome de Jesus que nós oramos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja com todo o seu povo, em toda a terra, mas agora conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.